Mano Menezes falou, Fluminense com gostinho de derrota. Fala, meus amigos tricolores, meu nome é Bruno Damasceno, BTB Esporte chegando. Já peço para que você deixe seu like e se inscreva no canal. Hoje vai ser papo reto, vou deixar a fala rápida com vocês do Mano Menezes falando sobre a polêmica do Marcelo e já nós voltamos. Acompanhe aí. Eu não iria colocar JK. Talvez seja aí que você queira chegar, ou já vamos chegar onde você quer, né? É que eu leio mentes. Eu tenho anos de negócio, eu leio mentes. Chegaríamos aí, inevitavelmente. Então, podemos chegar. Ia colocar Marcelo naquela hora, mas ouvi uma coisa que não gostei e mudei de ideia. Então, com o JK, Fluminense empata com o Grêmio com gosto de derrota. O Fluminense, que vinha de 3 vitórias seguidas, perde para o Vitória no Barradão e agora tem um empate amargo contra o Grêmio dentro de casa, que precisava vencer. Vitória importantíssima. E a gente vai trazer todos os bastidores, né, desse péssimo resultado para o Fluminense para o decorrer do Campeonato Brasileiro, que só faltam agora 6 rodadas para o clube carioca. O Fluminense que permanece aí na 11ª colocação, né? E não tem como falar de outro assunto. O Fluminense. Primeiro a gente vai falar das polêmicas, porque Mário Bittencourt falou, desabafou no final do jogo, né, na zona mista. Mas não tem como falar sobre outros assuntos e como Marcelo e Mano Menezes. O Fluminense que estava bem na partida, tomou o primeiro gol, virou o jogo, conseguiu virar o jogo, estava vencendo o Grêmio. O Fluminense ele tem um ponto, e o torcedor há de concordar comigo, que talvez seja o time, eu não tenho esses dados, mas eu vou trazer nos outros vídeos, talvez seja o time que mais sofra empate no final do jogo, no final das partidas no Campeonato Brasileiro. E eu não sei o que se atribui a isso. Eu não sei se são as substituições, eu não sei se o time sofre se desconcentra, né? Eu não sei se cansa, mas o Fluminense vem sofrendo gols e perdendo muitos pontos no final das partidas. Esse é um ponto. O Fluminense, novamente, perde várias chances que poderiam ampliar a partida. O Fluminense fez o segundo, poderia ter feito o terceiro, poderia ter feito o quarto gol e não fez. E deu a oportunidade para o Grêmio empatar a partida. Antes do Grêmio empatar a partida, o Mano Menezes chama o Marcelo. E não coloca o Marcelo, prefere colocar o JK. O Mano Menezes falou sobre isso no final da partida, e no vídeo ali me pareceu que o Marcelo falou alguma coisa que o Mano empurra o peito do Marcelo, e fala, não, você não vai entrar mais. E chama o JK para entrar na partida. Eram mais ou menos 44 minutos do segundo tempo. Mas eu quero fazer uma retrospectiva com você, torcedor tricolor. A torcida do Fluminense e o Fluminense precisam estar juntos para quem quer estar junto. E eu não estou entrando no mérito agora do Marcelo se está certo ou errado, do Mano Menezes se está certo ou errado. Isso quem vai julgar é vocês. O nosso papel como jornalista é colocar a informação verdadeira para vocês, torcedores. Há 2 semanas atrás, eu não me recordo do jogo agora, eu fiz uma pergunta para o Marcelo na zona mista. Eu fiz uma pergunta. Ninguém falou. Eu fiz a pergunta para o Marcelo. Marcelo, você está satisfeito jogando com o meio de campo? Marcelo falou, eu quero ser titular, eu quero jogar. E eu sou lateral esquerdo, mas é o Mano que decide. Até aí tudo bem. É normal, o jogador ele quer jogar, ele quer ser titular. Marcelo não veio para cá, independente da idade, né, para ser banco do Fluminense. É uma referência, é um líder. Tinha mais moral ainda com o Fernando Diniz, ainda tem esse aspecto. Na outra partida, o Marcelo, na hora de sair e ser substituído, não é a primeira vez, não cumprimenta Mano Menezes na saída. E aí você pode falar, não, Bruno, mas espera aí. Um lance normal, acontece, ele saiu chateado, isso acontece em todas as partidas. Na partida anterior do Fluminense contra o Vitória, jornalistas já falaram, vários sites do Fluminense já falaram, que o Marcelo incessantemente ficava perguntando para os jornalistas que estavam ao redor sobre o jogo do Real Madrid. Ou seja, preste atenção, eu não estou fazendo juízo de valor.
Eu estou colocando a informação para vocês. Um jogo importantíssimo, ao qual o Fluminense precisa de vitória. Um jogador que estava no banco de reservas estava perguntando o tempo todo sobre o jogo do Real Madrid na Espanha. Ou seja, ele estava preocupado, muito preocupado com os jogadores que estavam em campo, com o Fluminense dentro de campo. O Marcelo perguntava quanto estavam os jogos do Real Madrid. E tem torcedor que pode falar, não, Bruno, mas isso acontece, tudo bem, ele é ídolo lá. Beleza, se você concorda com isso, tudo bem. O Fluminense, agora, precisando de uma vitória importantíssima, acontece isso. E nós vamos trazer os bastidores agora, porque muita coisa vai rolar. Mano Menezes falou na coletiva que vai tratar isso de forma interna, mas não tem jeito. Não tem jeito porque isso aconteceu, a câmera flagrou e tem que ver agora porque o Mano Menezes, o Marcelo, perdão, é uma liderança importantíssima nesse elenco do Fluminense. É uma liderança importantíssima. E tá a matéria aqui do GE, eu vou puxar agora, abre aspas para Mano Menezes na coletiva do jogo. Eu iria colocar o Marcelo, mas ouvi uma coisa que não gostei. Eu faço essa pergunta para o torcedor. O que será que o Marcelo falou? Provavelmente vai sair a tradução, vai fazer a leitura labial, né? A gente não pode aqui tentar adivinhar, mas provavelmente o Marcelo falou que não iria fazer algo que o Mano Menezes estava determinando. Talvez pela questão do tempo, pela vez que estava faltando ali poucos minutos para entrar, o Marcelo já não satisfeito, pode ter falado, não vou fazer isso porque está acabando o jogo, tipo, agora, vai me botar agora, quer que eu faça agora? Ou seja, independente se o Marcelo está com razão ou não, ele como empregado e como seu superior, que é o treinador, independente da história que o Marcelo tem lá fora e no Fluminense, ele jamais pode fazer isso. E aí eu acho que o Mano acertou, tá? Se o Marcelo falou que não iria fazer algo que o seu superior mandou, independente de quem ele é, eu acho que o Mano acertou. Ele teve peito. Porque em primeiro lugar precisa estar o Fluminense. E a torcida precisa ter consciência disso. Sempre em primeiro lugar o Fluminense. Depois os jogadores. E eu nem estou falando que o Marcelo fez isso. Mas eu estou falando que se acontecer isso, a torcida do Fluminense precisa entender que quem precisa estar primeiro é o clube Fluminense. O Mano Menezes fala que não gostou daquilo que o Marcelo falou e mudou de ideia. Colocou o JK na beirada, é um jogador de força para você ter uma saída. Sempre tivemos uma saída. Não acho que foi porque ele entrou que o time teve qualquer tipo de problema. Não é fácil entrar naquela hora do jogo. E, aliás, não estava entrando para resolver problema nenhum. Ele estava entrando para manter aquilo que a gente estava tendo. E faltava 2, 3 minutos para acabar o jogo. Então essa foi a coletiva do Mano Menezes depois da partida, falando por que não colocou o Marcelo. Naquela hora quando você entra para fechar o jogo, ou seja, para correr, para marcar, né? O jogador sabe disso, mas essa questão a gente vai resolver internamente. Então o Mano Menezes falou sobre essa questão, essa rusga que teve com o Marcelo. Cara, isso não é bom para o Fluminense estava bem, estava com um clima bom, né? E acontece isso com o treinador do Fluminense e com uma das principais referências com o Marcelo. Então eu peço para você, torcedor, já deixe sua opinião aí, quem você acha que está certo? É o Mano Menezes? É o Marcelo? Qual talvez seja a atitude que a diretoria do Fluminense, que agora entra faltando 6 rodadas, está na 11ª colocação, existe mais times que vão jogar ainda, mas o Fluminense precisa se preocupar sim. Outra questão é que o Mário Bittencourt falou. Mário Bittencourt desabafou sobre a arbitragem do futebol brasileiro, especialmente no jogo de ontem contra o Grêmio. Mário Bittencourt, abre aspas, falou: não foi só imaturidade, mas como foi maldade. Existe má intenção da arbitragem em prejudicar o Fluminense. Fluminense que enfrenta o Internacional na próxima rodada no Beira-Rio. Jogo dificílimo e agora está sem 5 jogadores. Além de ter expulsado Felipe Melo. Felipe Melo foi expulso saindo e falando que a CBF, o Campeonato Brasileiro, está sendo prejudicado. O Fluminense está prejudicando o Fluminense. Então olha o clima que o Fluminense vai para a próxima partida, sabe? Com 5 desfalques, contando goleiro, zagueiro, meio, ataque. Então, torcedor tricolor, a hora de se fechar e deixar esses bastidores de lado e focar nos 46 pontos é agora. Não tem como o externo atrapalhar o interno. O Mário Bittencourt falou que o Fluminense foi prejudicado na rodada passada
Nem pelo pênalti, ele falou, Mário Bittencourt falou, nem sei pelo pênalti que o pênalti é discutido, mas que todo árbitro sabe que tem jogadores pendurados. E na visão do presidente do Fluminense, o Fluminense foi novamente prejudicado. Lembrando que na última rodada o árbitro que apitou o jogo do Fluminense Vitória foi afastado. E novamente um jogo polêmico envolvendo o Fluminense. Então o Fluminense ele precisa ficar ligado, porque precisa fazer pontos, precisa somar pontos. Os bastidores estão borbulhando aí, vamos ver aí como que vai acontecer, se isso vai ser resolvido do Marcelo e Mano internamente. Mas a minha opinião, agora com muitas câmeras, isso ser divulgado, isso ser exposto, é um momento ruim, porque abre uma ferida, talvez essa ferida que estava escondida, abre uma ferida agora, de Mano Menezes e Marcelo, e vamos ver como vai ficar. Vamos ver como vai ficar, porque o Fluminense precisava vencer, era uma vitória importantíssima para dar sequência aí nessa arrancada do Fluminense, e agora vão ter 6 jogos pressionados para fazer o resultado. Eu ainda acredito que o Fluminense consegue se livrar do rebaixamento tranquilamente, é só fazer o seu dever de casa, mas hoje é uma vitória, sem dúvida nenhuma, com gosto de derrota. Só uma última informação, o Fluminense que está de olho já no ano que vem, pensa na contratação de Hugo Moura que está se destacando pelo Vasco, né? Vem se destacando, jogador revelado pelo Flamengo, foi pelo Atlético Paranaense, agora no Vasco, tem feito boas partidas, ele ainda pertence ao Atlético Paranaense, o Vasco pretende fazer a compra no final do ano, mas o Fluminense já monitora aí a situação do jogador e pode pintar novidades, já com um jogador de 25 anos, jovem, né, um bom meio campo, já está habituado aí com o futebol brasileiro e com o futebol carioca, então o Fluminense já se movimentando já para a próxima rodada, porque precisa de reforços novos, para que tenha uma temporada mais tranquila e porque, quem sabe, né, ter uma vitória, uma temporada de títulos para o ano que vem. A qualquer informação, qualquer notícia, a qualquer momento nós podemos voltar falando de Fluminense, porque se você gosta de ouvir de Fluminense, eu gosto de falar, porque BTB Esporte também é lugar de tricolor. Um abraço, galera.